Olá pessoal, tudo bem? Sérgio Simonetti, consultor de empresas, professor, membro de conselho de administração de algumas empresas do mercado e empresário. Você é daqueles que nunca atuou com marketing ou não entende muito de marketing? Aprendeu sobre marketing na vida, no negócio? É com você que nós queremos falar hoje. Nós vamos dar aqui algumas dicas importantes para incrementar os seus negócios do varejo através do marketing. Alguns daqueles temas que você só vê no MBA, mas cheio de informação e de exercício. Aqui você só vai ver de forma simples e prática aplicada ao seu negócio. O sucesso no varejo está diretamente ligado a atender as necessidades dos consumidores. Não tem muito outra coisa que fazer. Se você atingir as necessidades do seu cliente, você consegue influenciar as suas decisões de compras e com isso vender mais. Esse deve ser o seu principal objetivo no dia a dia. Se você tiver que gravar uma coisa desse vídeo, grave isso. Sucesso do varejo igual a atender as necessidades do seu consumidor. O primeiro passo para tudo isso é você identificar quem é seu público. Você entende quem é claramente ele, para quem você quer vender, quem compra o seu produto, isso está devidamente mapeado? Definido isso, o próximo passo é organizar as ideias e as ações necessárias para o crescimento do seu negócio através de alguma ferramenta. Um bom consultor sabe quebrar as informações de uma forma mais efetiva, sabe fatiar o elefante para tratar de uma maneira melhor. Nós vamos aqui fatiar o elefante, na verdade, e colocar em 6 caixinhas, que nós chamamos de 6 compostos de marketing, ou os 6 P's do varejo. Antes disso, quero que vocês nos sigam no YouTube, quero que vocês nos sigam nas redes sociais e baixem o nosso e-book, Virei um Consultor, e agora? Me lembro que nos anos 80, 90, tinha uma brincadeira que o desafio dos consultores e escritores era o de ficar inventando P's para ganhar dinheiro. Na minha carreira, eu não tenho dúvida que eu já vi mais de 10 P's inventado por aí. Tem às vezes sua utilidade, muitas vezes não serve para nada. Mas o importante é que desde o início sempre existiram 4 P's fundamentais. Posição, também conhecido como praça, produtos, preços e promoção. Esses normalmente são os P's do marketing, as dimensões do marketing mais comuns em todos os tipos de projetos. São os mais utilizados na indústria de consumo, nas vendas multinível, em prestações de serviços. Eles são os mais úteis para que cobrem as diversidades desse mercado. Para o varejo, acrescentamos mais 2 P's, que é o próprio PDV, o ponto de venda, e as pessoas, porque ele tem essa característica. Então vamos estudar isso e aprender um pouco mais a fundo. Aqui teremos uma boa noção da importância desses indicadores aplicado ao varejo, mas o aprofundamento disso merece, obviamente, um curso inteiro sobre o assunto. Primeiro P, o P de produtos. Eles devem estar totalmente alinhados ao público-alvo. Não adianta você entender muito bem de vender pão francês, que tem uma população enorme que consome, todo mundo compra, de diferentes classes sociais, regiões e entendimentos, mas quando você vai vender pães integrais com 7 grãos e outras features, outras características diferenciadas, isso muda completamente. É um outro público, é um público muito menor, que tem outras necessidades específicas e você só vai ter sucesso se você responder a essas necessidades. A boa notícia é que esse público, mesmo menor, está disposto a pagar mais, mas você tem que agradar eles, você tem que atingir o coração deles. A mensagem principal do composto produto é que ele não se limita somente a o que vamos vender. É preciso uma discussão muito mais ampla. Existem necessidades de decisões de um leque muito maior que isso. Nós devemos discutir, por exemplo, quais as variedades que devemos vender desses produtos. Por exemplo, que tipo de pães eu devo vender? Integral? Pão francês, pão com grão, pão doce, tortas. Isso é importante você definir de acordo com aquele público que você mapeou ou entendeu. Também é importante decidir quais os formatos. Como que eu vou vender esses produtos? Eu vou vender fatiado, eu vou vender redondo, eu vou vender em caixinha, eu vou vender em pacote, tamanho pequeno, grande. Também tem que se discutir isso. Não se limita somente ao que. A quantidade de estoque é uma discussão fundamental. Já falamos em outros vídeos aqui o impacto importante que o estoque tem no seu resultado. Então é necessário definir claramente não só o mix, mas a quantidade que eu vou manter em estoque para atender meu fluxo e as necessidades do meu consumidor que frequenta a minha loja. Quais são as marcas que eu devo vender? No caso de quem trabalha com revenda de produtos, é importante definir isso. As apresentações, vou vender para criança, vou vender para adulto, para idosos, qual é o público que eu quero atingir com a apresentação adequada? Isso tudo é importante estar na discussão
antes de você avançar com o seu P de produto. E essas perguntas podem ser respondidas de forma mais profunda se tivermos um entendimento maior do consumidor, que quando entra no seu ponto de venda passamos a chamar de shopper, e você precisa aprofundar esse entendimento. Existem ferramentas específicas para isso, como o estudo de perfis demográficos, psicográficos, sociais, comportamentais, as limitações dos canais de vendas, a estrutura física do seu varejo, sazonalidade, modelo de negócio e por aí vai. São tudo discussões válidas que você tem que aprofundar, mas que vamos tratar num outro momento e num outro vídeo. O segundo P que vamos falar é o da posição, como disse, também conhecido como praça. Ele tem a ver com a localização desse varejo. Esse é um dos pontos fundamentais. Se você definir o público e entende bem onde está esse público, você precisa colocar o seu varejo naquela região. Esse é um ponto que pode ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Por um motivo muito simples. Você tem que entender que o deslocamento, o acesso, a conveniência de estar nele, também é uma necessidade do seu consumidor e você precisa olhar por essa direção. Como são traduzidos em inglês, às vezes dá confusão a palavra posição com localização, praça, mas o que importa é que ele deve indicar onde está o seu espaço geográfico, onde você vai atuar, seja num ponto físico, a localização, seja também no caso de uma equipe de vendas, a região onde ela vai atuar. Isso também pode ser considerado a posição no caso de uma equipe maior. Isso é estratégico, pode ser, como eu disse, a diferença entre o sucesso e o fracasso. A posição do varejo influencia diretamente na decisão de compra. Muitos públicos, se você vai atender com o seu produto, com sua característica, um público C e D, não vai dar certo se você colocar o seu estabelecimento no bairro de classe A. E, obviamente, vice-versa. Se você vende um produto de nicho, como, por exemplo, de customização de motos e carros, de peças de motos e carros, são pequenos grupos e eles têm um local que eles frequentam e você precisa saber aonde eles estão, para você encontrá-los e oferecer a melhor solução. Também temos que lembrar que, dependendo do produto ou serviço que você vende, o teu cliente não terá muita disposição para se deslocar. Então, a preferência dele é estar e comprar algo que está pelo caminho dele, pelo caminho da casa, pelo caminho do trabalho, algo que ofereça uma conveniência maior, por estarmos mais perto da sua decisão de compra. Se o estabelecimento seu não estiver no lugar correto, ou do seu cliente, você vai ter problemas e a chance de vendas é muito menor. No curso de formação de consultores, nós trabalhamos alguns checklists importantes para esse assunto, como de posição de varejo, comportamento do consumidor, áreas de influência, vários temas ligados a esse assunto. Então lembre-se, pessoal, se não achar a posição correta, não abra o seu varejo. A chance de insucesso é muito grande. Vamos falar agora da dimensão número 3, preço. Tema complexo, tema pesado, difícil de discutir, é um grande desafio sempre em qualquer projeto. Claro que existem ferramentas adequadas para você buscar uma solução nesse tema. Você tem fatores objetivos, assim como você tem fatores subjetivos para definir o posicionamento de preço dos seus produtos e serviços. Mas a base de qualquer definição são os custos. Todo produto tem um custo, todo serviço tem um custo. Como eu chamo sempre, aquele custo variável, que vai acontecer diretamente se ele ocorrer. E você precisa dominar isso. Esses são mais fáceis de identificar porque são custos objetivos. Eu consigo quantificar de uma maneira mais fácil. Principalmente se for no caso de um varejo, que você é uma revenda. Esses custos diretos são simples. Normalmente são o valor da nota fiscal, incluindo o seu frete, os seus impostos, você tem isso claramente. Definida uma margem sobre esse custo, você já tem um posicionamento de preço importante para começar. E aí você tem que definir uma margem que possa cobrir o seu custo operacional. Isso é importante entender. Será que a margem que eu defino, 20%, 30%, 40%, paga as minhas despesas fixas? É um estudo que você tem que fazer. Lembre-se também que esse lucro tem que remunerar o seu esforço e o seu investimento. Senão não vale a pena o que você está fazendo. Mas a precificação final sempre vai ficar por conta de uma calibragem com o nível da concorrência. Claro que quanto maior a concorrência no seu mercado, você vai ter que ser mais flexível no seu preço. Para minimizar a concorrência também, é importante você incorporar os fatores subjetivos na sua precificação. Ele permite que um varejo cobre até um pouco mais por seu produto.
né, que ele, se você conseguir, de alguma forma, superar as expectativas dele, atender às necessidades de uma forma diferente. Chamamos isso de uma maior percepção de valor do consumidor. Isso nos dá um potencial de precificação muito grande. Começa a escolha pelo produto a vender. Aqui você já começa a definir qual o preço e a margem que você vai ter lá no final. O varejo vende itens de paixão que permitem você cobrar mais. Os varejos que vendem itens de commodity sofrem um pouco mais pressão de preço. Se você trabalha com veículos, motos, peças colecionáveis, itens exclusivos como de decoração, de antiguidade, obras de arte, itens da moda, como está acontecendo no momento com cervejas artesanais, barbearias temáticas, produtos que agregam alguns benefícios ou serviços adicionais e que tenham essa percepção de valor, como eu citei já aqui o caso dos pães especiais ou produtos para emagrecer, isso certamente lhe dará uma flexibilidade maior para ter uma margem maior, porque a concorrência, além de ser menor, permite que você cobre mais do seu consumidor. Isso tem a ver com a percepção de valor e isso é um caminho importante para você ter sucesso na precificação. Um consultor deve estar sempre atento ao mercado que o seu cliente atua. Deve conhecer a dinâmica da concorrência e das competitividades que ocorrem ali dentro. Para isso, ele também pode aplicar checklists de precificação que tragam o melhor retorno. Ok, pessoal? Esse assunto é muito extenso, muito pesado, muito importante. Para não ficar muito cansativo e de alguma forma perdermos a produtividade, nós vamos tratar hoje somente desses 3 P's e no próximo vídeo nós voltamos para complementar o assunto com mais exemplos e mais aplicações desse tema. Ok? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e que a gente possa aplicar isso no seu dia a dia. E estou esperando vocês para nos seguir aqui no YouTube, ativar as notificações, nos procurar e seguir lá nas redes sociais e baixar de forma gratuita o nosso e-book Virei um Consultor. E agora? Até o próximo vídeo!